Doutora Rita Cortes, como a gente falou anteriormente, que é presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e que visita o Piauí para a inauguração de uma subsede do IAB. Muito bom dia para a senhora. Gostaria que a senhora destacasse a importância disso para a classe aqui no Piauí. Bom, primeiro dizer que o Instituto dos Advogados Brasileiros é a instituição jurídica mais antiga das Américas. Nós temos 178 anos de existência. E é do IAB, que a ordem nasceu do IAB. Sim. Então o IAB foi criado exatamente para poder fazer com que a OAB existisse. Então eu digo sempre assim, até de brincadeira, que nós somos o pai, a mãe e o avô, a avó da Ordem dos Advogados do Brasil. Então a importância nossa do Instituto é exatamente você estar produzindo, atualizando a legislação, dando propostas e projetos, né, para que a gente aprimore o nosso ordenamento jurídico e principalmente cuidando da advocacia, dos interesses, das reivindicações da advocacia brasileira. Então, o nosso trabalho é um trabalho mais ou menos de perfil acadêmico, mas sempre um trabalho conjugado com outras instituições jurídicas e com outras entidades de classe, como é o caso do Instituto dos Advogados do Piauí, que completa 90 anos. Então, nós viemos para o aniversário do Instituto dos Advogados do Piauí e viemos para a criação da subsede do IAB. Doutora, o Instituto dos Advogados do Piauí, se não me engano, tem à frente Álvaro Mota, um advogado, um jurista piauiense, renomado no estado, que agora, ele se não me engano, ele deu uma entrevista ontem ainda e falava da importância do IAB e da difusão, justamente por difundir a cultura jurídica de todo o país e agora em Teresina com uma nova sede. A pergunta que eu faço, ele ganha contornos nacionais e também trazendo para o contexto local. Nós temos no IAB uma força ali de representação e de manutenção da democracia brasileira, porque à frente do IAB ou ao lado do IAB sempre tiveram grandes juristas, como Rui Barbosa, como Clóvis de Velacqua, enfim. E nós temos hoje ainda o IAB como um porta-voz, a senhora vem sendo um destaque, né, na defesa contra o autoritarismo dentro do Brasil. E eu gostaria de perguntar até que ponto o IAB no Piauí pode ser também protagonista dentro dessas fileiras, dentro da defesa da democracia brasileira? Nosso propósito, nosso objetivo é realmente não só trabalhar com a cultura e a educação jurídicas, mas também lutar por um país melhor, né? Brigar por pautas que transformem o Brasil, quer dizer, não só a gente reafirme o Estado democrático de direito, mas também que a gente possa progredir, trazer justiça social, trazer progresso, enfim. Então, o Instituto, o Álvaro, vou falar um pouquinho do Álvaro, que o Álvaro merece, que o Álvaro é uma liderança política aqui no Piauí. O Álvaro foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Ordem dos Advogados Seccional do Piauí. O Álvaro está à frente do Instituto dos Advogados já tem algum tempo. Enfim, o Álvaro é nosso representante do Instituto dos Advogados Brasileiros aqui no Piauí. Então, é uma satisfação estar trabalhando junto com o Álvaro e junto com outras lideranças aqui no Piauí, como o presidente da seccional, o Celso, e mais outras pessoas também que, enfim, compõem a seccional da OAB do Piauí e que compõem o Instituto dos Advogados, não só local, mas também que vieram comigo em comitiva, e aí eu tenho que falar no Dr. Sidney Sanches, que é o meu vice-presidente, e provavelmente o sucessor, né, e Jorge Folena, que é a pessoa que cuida, que coordena as nossas representações estaduais. Então, realmente, para mim, é um orgulho, né, trabalhar ao lado desses homens que também abraçam a causa feminina. Né, nós estamos aqui em pleno mês, né, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então, ter homens que abracem, que respeitem, né, a pauta e a agenda feminina é muito importante. Doutora Rita, a senhora é a primeira presidente reeleita do IAB e a gente sempre observa na sua biografia essa defesa às pautas femininas, a ampliação dos direitos e a efetivação, né, de fato que eles sejam colocados em prática, que eles sejam respeitados socialmente. E eu lhe pergunto, o que temos para avançar, para melhorar com relação a isso? A gente ainda tem índices altíssimos de feminicídio, de violência contra a mulher no nosso país. Temos muito onde progredir enquanto sociedade e eu gostaria de saber qual é a sua análise sobre para onde estamos caminhando. Olha, eu acho que nós avançamos, sem dúvida alguma, mas o caminho ainda é longo. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade em que você tem o machismo, né, com uma coisa estrutural, assim como o racismo também,
né, é uma questão enraizada na nossa cultura. Então, você superar isso, devagar, a gente sabe que não pode ser de um dia para o outro, mas a gente está, enfim, no caminho para que realmente a gente possa superar todas essas dificuldades. Eu não vejo só a violência. A violência é um resultado, é uma consequência. Né? Nós temos uma situação que para mim é muito mais complicada, e ontem eu falava sobre isso, que é a participação política das mulheres. Se nós olharmos para o Congresso, o número de mulheres hoje, tanto na Câmara dos Deputados, no Senado, é um número irrisório. Nós estamos no ranking mundial, nós somos um dos últimos países colocados com relação à participação política das mulheres. Só 147º. Exatamente, olha, você está com os números, né? Então você está vendo que eu não estou mentindo. Realmente essa participação é assim, da gente ficar triste, né? De ver o país. Aliás, o país anda mal colocado, eu acho que praticamente tudo. Né? Mas em relação à participação da política das mulheres, porque você não tem como criar novos direitos, não tem como aprimorar a legislação se você não tiver as mulheres engajadas, né, as mulheres participando dos movimentos, não só movimentos sociais, mas movimentos políticos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Ordem dos Advogados do Brasil, somente agora, conseguiu colocar na sua estrutura a paridade na composição dos conselhos, das diretorias, nas caixas de assistência. Quer dizer, quanto tempo? 90 anos para que a gente pudesse realmente ter, vamos dizer assim, uma participação igualitária, ainda que nós sejamos a maioria. Somos a maioria na advocacia e somos a maioria no país. Quer dizer, então não tem menor justificativa para que a gente esteja nessa situação e que a gente esteja tão mal colocado e que as mulheres não tenham consciência, porque também é preciso ter consciência. Eu acho que a mulher tem que entender da necessidade, da importância da sua participação, porque se ela não estiver convencida, né, de que aquilo dali é um passo para que a gente possa realmente ampliar as nossas conquistas, a gente não chega a lugar nenhum. Doutora, destacar as homenagens, né, que a senhora recebeu ontem na Assembleia Legislativa do Piauí. A gente tem aqui o registro, né, uma proposição do deputado Henrique Pires, do MDB. Ontem à noite também a senhora foi homenageada pela OAB Piauí. A gente também tem alguns registros da sua passagem pelo Piauí, da sua atuação, junto com Álvaro Mota, que a gente falou aqui, que é o presidente do Instituto dos Advogados Piauienses, e ontem com a doutora Fides Angélica, que para a gente é muito emblemática, é uma mulher realmente uma referência dentro da advocacia. Eu digo desculpe, mas eu digo que a Fides é móveis e utensílios da ordem aqui do Piauí. Realmente uma pessoa fantástica. Ela conta a história da advocacia feminina no Piauí, né? No Piauí, porque não é só em Teresina. A atuação da Fides, eu acho que talvez até extrapole o Piauí. E ela é nossa sócia. A gente chama de confreiro. Aliás, eu tenho horror a essa expressão, mas eu sempre digo isso. Mas, enfim, ela é nossa consórcia e é realmente uma satisfação ter a Fides no nosso quadro social. Eu gosto de dar o exemplo da doutora Fides como uma quebra de paradigmas, porque o estado do Piauí, quando a gente fala nessa representatividade feminina, e aí eu gostaria de passar esse dado, até para que a gente carregue, a gente ainda tem muitos tabus a quebrar. Teresina nunca teve uma mulher prefeita, nós nunca elegemos uma governadora mulher, enquanto, por exemplo, no Maranhão, a governadora Rosiana Sarney teve 4 mandatos. Aqui na cidade, ao lado de Timon, nós tivemos a professora Socorro eleita 2 vezes prefeita. Agora tem uma outra prefeita, que é a prefeita de Naí Veloso. E eu dou esse exemplo também olhando para a Assembleia Legislativa. No Maranhão nós temos aí quase 30% da Assembleia formada por mulheres. Aqui, infelizmente, cerca de 15%. É uma pauta nacional. Nós temos ali, aqui ao lado também, a senadora Elisiane Gama, que é a líder da bancada feminina no Senado Federal. E, infelizmente, no Piauí, a gente ainda caminha a passos largos. Entretanto, a Fides Angélica, ela já é o testemunho bom do Piauí, porque na década de 80 ela quebrou totalmente esse paradigma e colocamos a mulher na Ordem dos Advogados, à frente da ordem, passando por mais de uma gestão e sendo representativa até hoje. 3 mandatos, até eu fiquei surpresa. Isso não é para qualquer um não. E a Fides merece, né? A Fides realmente é uma pessoa não só de uma cultura jurídica fantástica, uma pessoa preocupada com o ensino e com a educação jurídica. Enfim, né? A Fides é uma mulher consciente da importância do papel que ela tem a desempenhar, não só na classe, mas também na sociedade. Tá certo.
gente agradece muito a sua entrevista aqui no Café com Opinião, falando com a agradeço. nossa audiência. Sempre que retornar ao Piauí, estamos de portas abertas. Não, e mulheres aqui do Piauí, vamos lá, né? Vamos firme, porque nós precisamos de mais deputadas, governadoras, senadoras e, quem sabe, uma nova presidente, né, no país.